Sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô especialmente muito feliz. Eu tenho aqui um grande colega, ele é de formação primeira de todas, ginecologista, com os grandes papas da ginecologia endócrina, que também depois foram meus mestres. Uma referência na dermatologia, nutrólogo e medicina anti-idade. Eu sou fã. Eu também. Gente, eu também. Vocês já estão fazendo as contas aí da minha idade. Ai, Meu gente, Deus. é um prazer, E hoje nossa. ele tá aqui pra falar de uma coisa que a gente quer muito saber. Doutora Milton, me conta. Por que que a gente derrete depois dos 40? Ai, gente, podia não acontecer isso, né? É. Mas o que que acontece? Inicialmente eu queria agradecer o convite de vocês, duas amigas assim do coração. Inclusive essa daqui é minha afilhada, tá? Maravilhoso, nossa, maravilhoso te E receber. eu queria agradecer. Fiquei com e um queria ciúminho. começar. Essa é amiga do coração. É. Eu queria falar pra vocês sobre essas coisas que acontecem. Porque antes a gente falava muito aquela síndrome do ninho vazio, né? Mas cada vez mais as mulheres estão postergando a maternidade. E quando elas chegam na menopausa, os filhos ainda estão em casa. Porque antes, além do envelhecimento da pele, os filhos iam embora. E vinha Uma questão emocional. outra questão emocional. Que hoje isso normalmente não acontece. Mas a pele, ela sofre por a queda do estrogênio e da progesterona. Estrogênio e progesterona para a mulher é vida. Então, quando esses hormônios começam a cair, você tem uma diminuição da formação da elastina, diminuição da formação do colágeno, diminuição da espessura da pele, alteração da circulação. O que eu estou falando para você? Um caos na pele. Então, essa pele fica menos espessa, ela fica mais flácida, e você tem uma perda muito importante desses elementos. E com isso, você despenca. É aquela mulher que antes de entrar na menopausa, ela se olhava no espelho, ela via o pescoço, ela via a mama, o interno de coxa, o bumbum, o braço, né? E o rosto, via aquela pele bonita. Quando ela entra na menopausa, se ela não passar com a doutora Natália, ou seja, se ela não tratar, o que vai acontecer? Essa pele despenca em 2 anos. E assim, ela olha o interno de coxa, o bumbum, o braço, tudo despenca por conta do colágeno, né? Então, aí já fica o primeiro alerta. Reposição hormonal, gente, não é só por conta de pele, mas por conta de diminuição de risco cardiovascular, diminuição da osteoporose, enfim. Esse programa é um programa que eu fiquei muito feliz em vir aqui, porque eu tenho formação nas duas áreas, na área da dermatologia e na área da ginecologia. E é muito importante vocês, mulheres que estão assistindo, procurar um ginecologista para começar a tratar antes dos primeiros sintomas. Gente, isso é demais. Eu fico só te olhando. Tomar água. Isso é um poço de sabedoria. Ai, obrigado. Obrigado, linda. Não, é tão delicado esse assunto, assim, né? Porque a questão da menopausa, ela impacta, ela vem como uma avalanche, assim, na vida da mulher, né? Então, ela impacta a saúde mental, emocional, ela impacta, é um turbilhão de oscilação hormonal. E a pele, assim, é o nosso maior órgão, é o que mais revela, né, a saúde, a qualidade e a idade, e a nossa idade, né. Então, assim, a gente sabe que a gente tem um impacto muito grande na pele, e eu queria que tu trouxesse dicas, assim, para as nossas seguidoras na questão pele mesmo, de como a gente pode evitar esse ressecamento excessivo que a gente percebe com a chegada da menopausa, né, perda de viço, assim, quais hábitos a gente pode incorporar, ou talvez tratamento, suplementação, para amenizar esses sintomas de ressecamento e perda de viço, aquela pele sem brilho, opaca. Hoje em dia, Thelma, se fala muito em gerenciamento do envelhecimento. Certo. Isso eu já falo para minhas pacientes a partir da 3ª década. Olha, agora começa a você começar a se preocupar em fazer procedimentos, porque a gente fala muito de prevenção. E é muito importante quando você chega para uma mulher de 30 falar assim, você vai ter 40, 50, 60. E quando você fala de pele, por exemplo, o rosto, você não tem como esconder. O pescoço, você não tem como esconder. Né? A mão, você não tem como esconder. Então é um órgão muito grande e alguma parte dele vai estar exposta. É diferente de um coração, é diferente de um pulmão que está ali coberto. Então, assim, é um órgão que você tem que cuidar muito. Eu falo para as mulheres, eu falo, e para os homens também que estão assistindo, esse blazer, essa camisa, essa blusa sua,
ela vai embora com o tempo e você vai jogar fora porque você quer uma nova. Agora, a sua pele não tem como jogar fora, você vai cuidar dela, que você vai ter ela a vida toda. Então é muito importante que você faça esse gerenciamento inicialmente, procure um bom profissional, para que ele comece a dar as primeiras orientações. Eu acabei de chegar de Paris agora num congresso. Ah, você foi no INCAS? Fui no INCAS. E o INCAS é um congresso muito importante para a gente, porque ele dá as diretrizes já no começo do ano sobre o que vai acontecer naquele ano. E o que se falou muito lá foi esse gerenciamento do envelhecimento, de você chegar para o seu paciente e já começar, olha, o que está acontecendo com você? Muitas vezes eu pego uma mulher de 50 que está super bem cuidada, e eu pego uma mulher de 30 que já está com sinais de envelhecimento importantes. Então isso depende. O envelhecimento da pele, é como eu falo, por exemplo, tem gente que tem osteoporose, por exemplo, e está com a pele linda. E tem gente que está com a pele linda e tem osteoporose. Então os órgãos envelhecem em velocidades diferentes. Então, é muito importante você começar a ver como é que era a pele, como é a pele da sua mãe, das suas tias, dos seus tios, como é a pele na sua família, né? Então, isso faz parte da história clínica para a gente entender como é que esse órgão dessa pessoa vai envelhecer. Porque se ela tem um envelhecimento mais precoce, é necessário que ela faça intervenções mais precoces. Mas tem mulheres que se cuidam sempre, que eu tô com duas maravilhosas na minha frente, e que você vê que a idade tá passando para as meninas, elas estão que nem aquela poupança Bamerindo, né? Agora vocês continuam numa boa. Então é importante isso, é importante você ter um profissional que você acredite. Hoje em dia se fala muito sobre o dermocosmético, né? Você tomar o cosmético. Por que tomar o cosmético? Agora apareceu um trabalho muito interessante de uma médica de Nova York, estou esquecido o nome dela, mas ela falou sobre a poluição e o envelhecimento. Né? Então, assim, o que tem de partícula nova? Aquecimento global, esse buraco na camada de ozônio está produzindo alguns poluentes nas cidades grandes, que é o MP2.5, MP10. Por que eles chamaram de M? Porque ele vai alterar a produção de melanina. Por isso que é mais difícil controlar melasma numa cidade grande do que numa cidade do interior. Interessante. Né? Porque a gente falava muito que o sol era o vilão, e continua sendo, tá, gente? O sol continua sendo vilão para algumas doenças, mas hoje em dia a gente sabe que o paciente de cidade grande, ele envelhece mais. Então, tomar alguns antioxidantes, substâncias que vão diminuir a produção de radicais livres é fundamental. E ter uma rotina de skincare adequada. Né? É diferente uma pessoa que tem uma pele oleosa, como é que ela vai lavar essa pele de uma pessoa que tem uma pele seca. Porque se a pessoa tem a pele seca e lava com sabonete de pele oleosa, o que vai acontecer? Ela vai começar uma irritação na pele e o produto já não vai entrar de uma forma legal, o próximo produto. Então, ter passos, mas tem um outro termo que foi usado muito lá, skin minimalismo. O que é isso? Um creme multifatorial. Ninguém tem tempo de ter 18 passos de skincare. Skincare coreano. Skincare coreano. Então, é uma tendência muito forte para esse ano de você ter um creme multifatorial. Aí é onde entra uma coisa que eu amo muito fazer, que é a manipulação, porque aí você consegue alterar concentrações. Individualizar para a pele que você conhece da sua paciente. Exatamente. É isso que eu falo, entendeu? Isso é uma coisa muito importante. Tem cremes prontos que são maravilhosos, por exemplo, mas não é a Filorga, que ainda não tem no Brasil, mas é uma marca que tem cremes incríveis. Cremes que tem no Brasil também. Mas a gente precisa individualizar algumas coisas para algumas pessoas. Ou seja, tratar os diferentes de forma diferente. Sim. É muito importante isso. Então, ter uma rotina de skincare, gerenciar o envelhecimento, isso é o primeiro passo. Aí depois de escolher quais são as tecnologias que cada paciente tem que fazer. Isso é um processo de formiguinha que você tem que incutir na cabeça do paciente para que ele tenha essa programação. E o paciente que faz isso vale a pena. Eu tô com 59 anos agora, eu me cuido desde os 20 e pouco. Qual foi o primeiro botox que você fez? O primeiro botox que eu fiz foi com 28 anos. Eu também. Fiz com 28. E você? 32. Ai, eu atrasado. Mas assim, eu acho que essa questão que tu abordou agora, né, da gente começar a gerenciar o envelhecimento a partir de 30 anos, isso assim, eu tenho a minha consciência tranquila que eu realmente, eu primei por esse cuidado, sabe? Eu acho que isso me ajuda muito hoje, né? Então, assim, às vezes a mulher de 30 anos, ela não tá pensando lá na frente, daqui uma década, como vai ser. Isso é muito importante. Tanto a questão da hidratação, né? Da ingestão de água, a alimentação, skincare, o uso de botox, enfim, todos esses cuidados já a partir de 30 anos.
Você falou um termo muito importante, skincare. Essa americanização do termo cuidados com a pele para skincare fez com que chamasse a atenção nas redes sociais, que hoje em dia eu pego adolescentes chegando na clínica e falando, eu quero a minha rotina de skincare. Isso tá um absurdo, porque daí libera mais estrogênio, menopausa precoce, estímulo de erotização. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. A partir de 30, digamos. Assim, você, por exemplo, um adolescente com 16 anos que já tem acne, ela já tem que começar a cuidar. Né? Mas o que tá acontecendo é criança de 10, 11, 12, querendo ir na loja, que eu não vou falar o nome, do Iguatemi, comprar, o que ela quer? Ah, ela quer a geladeirinha do skincare. Eu falei, cara, ela tem 11 anos. Social. Eu não vou dar isso. Coisa, gente, para com isso de geladeira de skincare. Num dia como hoje, acho que talvez precisava colocar geladeira. Mas isso com 11 anos, gente, tipo assim, é um over, né? Over demais. Mas como eu tava falando da geladeira, se a fórmula estiver muito gelada, ela acaba cristalizando algumas substâncias e você vai modificar a fórmula. E aí piora. Então tem que ter cuidado com... Então, se você mora numa temperatura de 38, 40 graus, vale a pena você manter o creme numa temperatura de 27, 28 graus. Se você mora numa cidade como São Paulo, seu banheiro é fresco, não bate sol, não tem essa necessidade. Por exemplo, vamos deixar o creme junto com a adega. Aí fica todo mundo na mesma temperatura. Boa ideia. Eu só tenho uma pergunta, mas eu já vou fazer duas. Não tem como você me cortar, a gente tá gravando. Então, é o seguinte, primeira coisa. Colágeno. Específico, molécula, silício orgânico, que entra realmente com estudo científico, comprovando aumento de espessura da pele no ultrassom, em duplo cego, randomizado, nivelado de evidência. A partir de quantos anos? Olha, a idade que seria em torno de 35 anos. Mas o que acontece? Existe casos e casos. Por exemplo, às vezes tem... Aquela que tem um fotoenvelhecimento totalmente diferente. Por exemplo, eu tenho pacientes que são atletas e que fazem triatlo. Então essas pessoas que ela vai oxidar pra caramba. Pessoas que amam o sol. Então vai antes. Mas 35 seria uma boa idade. E o cuidado com o colágeno, né, gente? Porque assim, quando a Natália falou de estudo randomizado, ela não fez estudo com um pozinho qualquer. Existe específicos, então, sobre a forma de peptídeos. Porque a absorção dele e cuidado com o colágeno. Se o colágeno estiver junto com fibra, ele gruda na fibra e sai pelas fezes. Ele não vai entrar na sua pele. Então vamos lá. Verisol 2,5 gramas versus Peptan 10 miligramas. Eu acho os dois perfeitos. E é um complementando o outro. E o colágeno tipo 2 é articulação. Ou seja, galera, são 3 colágenos pra você ter. E articulação, horário? Pele. Tem alguma questão de horário? Se eu quero tomar um colágeno, eu quero garantir uma absorção maior. Isso. Então eu tenho que tomar entre as refeições. Hora de dormir, por exemplo. Perfeito. Eu gosto de fazer para as pacientes sobre a forma de um chá. E ela dilui aquele colágeno em 100 ml de água, perto da hora de dormir. Se tiver um dia mais quente como hoje, ela vai diluir numa água gelada e vai tomar perto da hora de dormir, ou então numa água quente perto da hora de dormir. Isso é importante, porque perto de dormir, você já comeu pelo menos há 1 hora atrás. Então não é recomendado usar, por exemplo, no café da manhã. Olha, depois a única refeição que você tem, que você consegue é essa. É melhor essa do que nenhuma. Pronto, ela falou a palavra mágica. O melhor horário que você consegue usar. Por exemplo, tem pacientes que falam assim, doutor, eu não consigo dividir ao longo do dia. Junta tudo e toma. Não é que vai atrapalhar um pouco a absorção, mas você vai absorver. É melhor do que não ter. Tá. Sabe aquele termo um pouco com Deus é muito? Sim, é verdade. Mais ou menos isso. Agora, essa não era a minha pergunta de verdade. Agora tá na minha vez, que agora eu vou fazer a de verdade. A de verdade é o seguinte. Pele madura, direcionado, assim, tipo, de frente com a Gabi. 1, 2, 3. O que a gente tem que fazer? A rotina. Pele madura. Você tem que, primeiro, limpar essa pele. Normalmente, a pele madura é uma pele que tem mais ressecamento, né? Porque você já tem uma alteração hormonal, a espessura da pele já mudou, a hidratação já mudou, tem pouco colágeno, tem pouca elastina. Então, é uma pele mais ressecada. Então, assim, tem um sabonete específico, né? E evitar tanta esfoliação, gente. Pele seca não quer esfoliação, né? Primeiro eu lavo, depois eu tonifico, depois eu hidrato e depois eu passo protetor solar. Isso de manhã? De manhã. Tá. Seria o básico. Uma dica aí pra vocês que não querem atropelar, você pode colocar o seu creme junto com o protetor, mistura os dois e aplica. Principalmente se o creme tiver... Vitamina C pode junto com o protetor? Pode sim. Eu só não posso fazer na mesma formulação, porque eu posso desestabilizar um ou outro, mas colocar os dois juntos e colocar. Ou então coloca um, se você tem aquele tempo mais, coloca outro. Se não tem, pode usar. Se não tem, pode usar. Skin minimalismo, lembra que eu falei no começo?
Tá, e à noite? À noite, eu preciso de nutrição para essa pele. Eu preciso de um creme que seja mais robusto, porque eu vou ficar 8 horas deitado, aí já entra, eu não tenho mais luz, eu já posso pensar num ácido, né? Eu já posso pensar numa substância que seja fotossensibilizante, que eu posso usar à noite, porque eu não tenho luz. Então é importante eu usar algum ácido. A gente sabe que, assim, existe muitas substâncias anti-envelhecimento, mas o ácido retinóico ainda é uma substância muito importante, porque ele vai atuar no DNA da célula, melhorando esse genoma. Agora, gente, muito importante, ultimamente não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo e as mesmas concentrações não, gente. Porque saiu aí na internet alguém que falou que isso era bom e daí todo mundo começou a usar e viralizou e as pessoas estão desesperadas e não é assim. Por exemplo, a minha pele é uma pele super sensível. Então, eu posso usar um ácido retinóico com uma concentração baixa, por exemplo, um adapaleno, uma vez por semana. Se eu me atrever a usar 2... eu vou começar a descamar. Eu tenho pacientes que conseguem usar todos os dias, em concentrações 10 vezes maior que a minha. Então, isso é muito de pele para pele. Mas é importante ter algo que tem uma ação nutritiva para a pele, algum ácido associado com alguma coisa que hidrate. Isso a gente pode fazer no mesmo creme, ou se o paciente preferir, eu gosto de marcas prontas, aí vou ter que usar 2 cremes. Procurar os ativos. Porque não tem junto. Não tem junto. E aí, bom, agora, voltando de viagem aí nesse congresso super importante, né, de Paris, queria saber se tu... O que aconteceu lá? Assim, tem alguma tecnologia nova, alguma substância nova que está sendo falada, talvez algo que está para chegar no Brasil ainda, focado nas mulheres 40 a mais? Vai ver chegar inclusive, novidade as meninas, vocês estão assistindo, acabaram de ganhar cada uma sessão dessa tecnologia que acabou de chegar no Brasil. Meu Deus! Que tecnologia é essa? Semana? Que tecnologia é essa? É a primeira tecnologia do mundo que produz ácido hialurônico na pele. Ao invés de você injetar, você faz o seu corpo produzir. Então, ela aumenta a espessura da pele, porque todas prometem produzir colágeno, todas prometem melhorar o posicionamento do músculo, reposicionar músculo, mas nenhuma até hoje conseguiu dizer que provava cientificamente que produzia ácido hialurônico na pele. Laser? Na verdade, é uma radiofrequência com ultrassom. Pode falar o nome comercial? Pode, lógico. Axiom. Então, a primeira tecnologia que vem falar da nova era. Certo. É uma tecnologia... Por quê? Porque é a primeira tecnologia que consegue provar cientificamente que produz ácido hialurônico, porque nenhuma conseguiu provar. Fez biópsia de pele? Biópsia de pele, trabalho randomizado e mostra isso. É uma tecnologia que a gente tem desde novembro do ano passado no consultório. E assim, é uma tecnologia que quando você termina de fazer, você se olha no espelho, já tem aquele efeito glow. Mas qual que é a diferença porque se é radiofrequência e ultrassom microfocado, isso sempre existiu. Sim. Mas e qual é a diferença desse? Porque ele é uma radiofrequência monopolar, tem bipolar, tem tripolar, e a patente de como essa radiofrequência entra na pele. Entendi. Tá? Porque, por exemplo, nesse caso, ele tem ultrassom que diminui a barreira cutânea para que essa radiofrequência entre. Pra você ter uma ideia, essa máquina, ela tem uma ponteira corporal que a gente consegue atravessar até 5 centímetros do panícula, aliás, 6 centímetros do panícula, não, perdão, gente, 5 centímetros do panícula adiposo para destruir célula de gordura. E em cima da pele ela produz colágeno e produz ácido hialurônico. Então, à medida que você vai perdendo medidas, a sua pele vai ficando firme. Detalhe, é uma tecnologia de 20 minutos. 20 minutos para corpo, porque para rosto demora 1 hora. Mas, por exemplo, você está na piscina da sua casa e fala, chegou a hora do meu procedimento. Vai fazer. Cheguei em casa, 2 horas, tem sol. Não tem tempo de recuperação. Não tem, por exemplo, a pessoa pode voltar a trabalhar no mesmo dia. Trabalhar, tomar sol, fazer o que quiser, tudo. Tem algum... Fica com a pele vermelha. Nada. Como ela é com calor, então o que ela vai fazer? Ela vai deixar a pele como se você tivesse saído de uma sauna imediatamente que você terminou. Dali a 10 minutos a sua pele está normal. E você vê um efeito glow, porque ele organiza o colágeno que você tem e faz a produção de novo colágeno e produz ácido hialurônico, organiza isso. Então a pele já fica com aquele efeito glow. Isso é tecnologia. E alguma inovação, digamos, de suplementação ou substância? Tem mais uma tecnologia que eu queria dividir
dividir com vocês, que é o InFace, que é a primeira vez que alguém diz assim, opa, eu consigo rejuvenescer músculo. Você gruda umas placas no seu rosto, tem a placa do terço médio, a placa da testa e a placa do pescoço. Agora lançaram lá fora a placa dos olhos, para que você tenha, para quem tem bolsa, quem tem flacidez nessa região. Então, é uma corrente elétrica que vai atuar na musculatura, fazendo contração na musculatura. E ao mesmo tempo a radiofrequência vai lá no músculo e vai produzir fibras musculares novas. Então eles conseguiram biopsiar músculo e mostrar que produzia músculo novo. Então isso é a primeira era para aquelas pessoas que já estão... Sabe aquelas pessoas que estão mais velhas, que têm dificuldade de ir no banheiro, porque não conseguem levantar, porque não tem mais músculo nas pernas? Provavelmente no futuro vão ter tecnologias que vai fazer produzir novo músculo na pele. Então que legal. Isso faz... Agora, em detalhe, essa tecnologia vai atuar apenas nos músculos elevadores da face. Não é uma ginástica facial, não é estímulozinho, ela vai atuar e você vai sentir vários tipos de sensações, porque ele vai mexendo em vários tipos de músculos diferentes simultaneamente, então você tem algumas sensações. Então é um tratamento também de 20 minutos e que não tem tempo de recuperação. Então você vê que essas duas tecnologias, porque eu trouxe falar dela, a gente tem várias, tem fotona, tem muita coisa no controle, mas são duas tecnologias da nova era, inovações, de coisas que são minimamente invasivas, que não tira você da sua rotina, porque vocês duas são duas mulheres que trabalham todos os dias. Sim. Então, se vocês vão fazer um laser de CO2, por exemplo, vocês não vão conseguir. É muito difícil Entendeu? ter esse tempo de recuperação. Né? Há pacientes que têm esse tempo de recuperação. Então, existe, por exemplo, código de barra, aquelas pessoas. Então, existem pessoas que têm isso, né? Mas o futuro da dermatologia, o futuro da medicina estética é procedimentos minimamente invasivos que não tenham tempo de recuperação. Zero tempo de recuperação. E outra coisa, gente, a gente não falou nada aqui sobre dor. Não tem dor em nenhum desses dois procedimentos. Não é importante. Aí você me perguntou também sobre substâncias, né? Isso. O que tem de substâncias novas? Os antipoluentes. São substâncias que você coloca no creme que ela vai combater a poluição. Porque uma das coisas que quando a gente mora numa cidade maior, a gente acumula essas partículas na pele e ela começa a fazer como aqueles se tivesse um carro blindado. Lá dentro não entra a poluição. Aí eu blindo a pele e a poluição não gruda bioquimicamente. E as substâncias que também rebatem a luz visível, porque olha esse estudo aqui, a quantidade de luz que a gente tem. Celular, olha a tele, TV. O celular, o monitor. Então, luz visível era uma preocupação que não se tinha há 10, 15 anos atrás e hoje em dia se tem, porque a gente vê que as pessoas não estão conseguindo controlar as manchas, não estão conseguindo controlar o envelhecimento, porque essa luz visível é uma luz que veio para ficar, não tem como viver sem luz. Verdade. Então são essas substâncias. E assim, substâncias, por exemplo, que já são consagradas, como o Ex-Nutriment, como o Bioarticle, como alguns colágenos hidrolisados. São substâncias que você vai colocando nas fórmulas que vai retardando esse envelhecimento. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado, gente. Coenzima Q10. Coenzima Q10 é maravilhoso, é uma substância barata. Vitamina C, gente, clareia a pele. É um cofator na produção de colágeno. Não adianta você tomar colágeno se você tem deficiência de vitamina C. Exato. Por que ginecologista pede tanto exame? Porque ele precisa de ver muita coisa. Toda vez que uma paciente vai no consultório e fala assim, foi meu ginecologista que pediu os exames, eu dou uma risada, porque eu sei que eu vou pegar tudo ali, tá completo, né, Nália? Doutora, é uma doação de sangue? Porque não, assim, pra você ver a parte da menopausa, você tem que avaliar tudo. Uma dica também que eu sempre dou para os pacientes, cuidado com essa síntese de vitamina D na pele. Após os 50, após os 40, a pele já está menos espessa. A transformação da vitamina D inativa em vitamina D ativa é menor. Claro. Então. E quem fica 10 minutos todos os dias sob o sol, com braços ou pernas expostos, de 11 a 3 da tarde? Ninguém. E outra coisa, eu gosto de sol, eu até tô um pouco bronzeado, eu tomo sol no verão, eu sei que as meninas também amam sol, mas assim, quem passou dos 40 vai tomar sol porque ele gosta da cor, mas não que vai sintetizar a vitamina D. Então isso não é mais desculpa, tá, gente? Vitamina D tem que se tomar a partir dos 40. Eu acho, Hamilton, que uma coisa muito, muito importante pra gente deixar muito claro aqui, pra não ser uma voz que é única, para as mulheres todas entenderem, que não é para você usar aquele mês que você foi no consultório, seja do dermatologista, do ginecologista, porque a gente sempre se complementa, mas é para sempre. É igual escova dente, passar fio dental, é para sempre, né? Não é, ai doutora, eu usei, aí acabou, já faz tempo que eu não uso, não é.
É dali É o que a gente pra fala, frente. gerenciamento Não do é? envelhecimento. Todo dia que você acorda, você tá envelhecendo. Sim. Aí a pessoa fala assim, doutor, mas a minha pele já não é mais como antes. É porque também você não tem a idade que você tinha antes. Ou Claro. antes você tinha 30, agora você tem 50. Sim. Né? Então, em cada década, a velocidade de envelhecimento vai aumentando. Então, se você não se cuida, essa velocidade aumenta ainda mais. E entender essa importância do complemento de cada tecnologia, que não adianta uma, né? Não. São todas, gente. Não adianta. Eu vou no dermato, só quero fazer um. Não tem como. Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a paciente fala assim, doutor, mas eu estou sendo bombardeada, eu abro a revista, eu vejo o Instagram, são muitas tecnologias. Por que existe tantas tecnologias? Porque a célula tem que ser estimulada de forma diferente, senão ela satura receptor. Tá Exato. aqui a minha amiga que sabe disso. Então, o que acontece? Se eu for fazer, por exemplo, 4 fotonas, ou se eu vou fazer um fotona, um Liftera, um Inface, um Axiom, a pele vai responder diferente. Por isso que existe tanto nome. O que você, como profissional, tem que ter? Você não pode ter tudo. Você não pode ter um supermercado no teu consultório. Mas você tem aquele portfólio de produtos que tem embasamento científico. Eu gosto muito de ter tratamentos que têm embasamento científico e que, principalmente, que atenda o teu público. Por exemplo, eu atendo menos adolescente, então eu tenho menos leis para adolescente. Eu atendo muitas mulheres na menopausa. As mulheres do meu consultório giram em torno de 35 aos 70 anos. Então eu tenho que ter laser mais para essa idade. Então um médico que tem mais adolescente, ele vai ter outro tipo de laser. Mas é importante que nem tudo que está no mercado presta, né? Sim. Mas a gente precisa ter muita coisa. Milton, é isso, gente. Lembrei, tem que passar num médico de excelência, porque quem tá aplicando a tecnologia é que vai determinar o resultado. Boa, Natália. É assim. E não adianta. O carro pode ser bom. Se o motorista for ruim, o carro não anda vai bem. andar. Eu posso ter uma Ferrari. Mas eu já fiz esse laser, não resolveu nada. É que não que foi é? bem aplicado. É isso. Com tanta oferta no mercado, com tanta oferta, a pessoa às vezes ela decide pelo fator preço. Aí o que acontece? Né, Decidindo pelo fator preço, tudo bem, é aquele barato que sai caro. Né? Porque a gente sabe que o profissional que está aplicando, ele não vai, talvez, ter habilidade suficiente para entregar o que a tecnologia realmente pode entregar no seu máximo potencial. E aí a pessoa se frustra. Deixa ele ir no limite, porque ele tem culhão, porque ele sabe, se tiver uma intercorrência, ele vai resolver. E outra coisa, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, quando você vai no médico, você não está comprando um produto, gente. Você está comprando um serviço. E o serviço, eu tenho que ser honesto. Eu tenho que comparar o serviço de 2 oficinas credenciadas e boas. Eu não posso comparar o serviço de uma oficina boa com o Zé da esquina. Exato. Tá? Então, é muito importante isso. Agora, por exemplo, esse celular é um produto. Aí eu vou em 4 lojas. A que tiver mais barato, eu compro. Porque isso aqui é um produto, a qualidade é a mesma. Serviço não é a mesma qualidade. Então, isso é uma coisa que você tem que ter. E outra coisa, todo mundo compra tudo no mesmo lugar. Então, fatalmente, a maioria das pessoas vão ter um padrão de preço. Se tá muito defasado o preço, desconfie que algo tá errado. Aí, só pra gente conseguir direcionar pra quem tá vendo a gente, né? Então, primeira coisa, sempre multidisciplinar. Sempre você atuando, mesmo que seja no seu dermatologista, não uma única técnica. A mulher precisa atuar de várias maneiras. Oral, pra gente ter de dentro pra fora. Local, os cremes fazem diferença. E o cremezinho básico lá, que é barato, da Nivea, com o Aderoforte, conversa com o seu dermatologista. Ele pode ou não ser muito bom, dependendo da sua característica pessoal, mas não é ruim. E o de $1.000 também faz uma diferença, porque tem uma tecnologia de profundidade de penetração que o outro não vai ter. Então tá bom. E as tecnologias que daí são os lasers, ou ultrassom, ou radiofrequência. São nomes de energia que vão entregar dentro da tua pele uma energia térmica, e esta energia térmica, que pode ser entregue de várias maneiras, vai te agredir para você responder, porque é essa agressão que faz você ter o colágeno. Então pensa que o músculo é como se fosse um plástico, e o laser é um fogo. Quando eu ponho o fogo no plástico, ele retrai. Perfeito, só que eu preciso retrair músculo, e preciso retrair a epiderme / derme, tá certo? O tecido celular subcutâneo, que é a gordura que tá embaixo. Que é a gordura que tá embaixo. Então eu preciso de uma tecnologia que chega no meu músculo, que é diferente da tecnologia que chega na minha epiderme e derme,
E eu não sei se a tecnologia que chega na epiderme chega no subdérmico, que é a gordura. Isso eu não sei. Eu tenho, por exemplo, eu falei daquela, o InFace, ele vai atingir todas essas camadas. Mas, por exemplo, quando você vai fazer um laser de epiderme só para fechar os poros, você vai pegar só epiderme. Então, ele pode ser específico e pode atingir várias camadas. Tá. Isso vai depender das necessidades de cada pele. Então, para que a gente tenha essa felicidade em se olhar no espelho, porque é ruim, eu não fico feliz de me ver velha. Você fica? Não, ninguém quer, Ninguém né? quer, você fica. Aliás, ninguém é velho aqui. Mas é isso. Eu acho que assim, essa felicidade de se olhar. Eu quero estar feliz cada vez que eu me olho. Eu não quero tentar desviar do espelho. Eu tenho paciente que chega, cara, fala, doutor, eu não consigo mais me olhar de manhã sem maquiagem. Eu não consigo mais viver sem filtro do Instagram. Porque ela não se gosta mais. E para que a gente tenha essa característica da juventude, é agir em todas as áreas. É fazer todas eu acho que também trabalhar o mental também, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar, que a gente... o envelhecimento é um processo natural pela qual todas nós vamos passar. Amiga, mas às vezes você vê pessoa que é feliz, que tem o mental, mas, cara, ela não tá gostando do que ela tá vendo. Não, mas não é. Então, acho que isso só pra fechar aqui a nossa ideia, isso é exatamente o início do nosso assunto, né? Tipo, o gerenciamento disso já na faixa etária ali da década de 30 anos. Ali, mas daí estamos aqui, ó, não fiz isso lá. Tô aqui hoje na frente do amigo. Vai usar todas as frentes que a tecnologia eu acho que o dia mais importante é aquele dia que você decide se cuidar. Exato. Que isso pode acontecer aos 20, ou pode acontecer aos 60, Genial. ou pode acontecer aos 30. Genial. E naquele dia nós estamos lá para cuidar de você. Exato. Agora saiba que, além dos procedimentos estéticos, da rotina de skincare, você estava gravando com a nutricionista, que eu vi ela saindo aqui, alimento, gente. Quando eu coloco um estímulo de colágeno, ele vai estimular o colágeno. Cadê o colágeno? Que você não comeu. Eu vou estimular. Então, uma alimentação saudável, exercício físico, né? Hoje em dia a gente pode, se o paciente quer usar mais, por exemplo, eu uso uma máscara de manhã que eu passo o rosto, pescoço e vou para academia. Então, quando você está na academia, você estimula a circulação periférica, aumenta a absorção desses nutrientes. Então, eu tô lá 1h30 lá, chego em casa, tô com a pele mais nutrida. Gente do céu, qual máscara que é essa? Vou passar para vocês. Mas assim, é importante, desde que isso não seja feito com sofrimento. Por exemplo, eu passar aqueles 2 minutos que eu acordei, lavei meu rosto e passei aquela máscara e subi pra academia, tomei meu café e subi, que eu tomava em jejum, isso não é sacrifício pra mim. Talvez pra alguma pessoa seja. Então, é importante isso, mas não esquecer que é o que você falou. É um conjunto de tudo. É tratamento estético, é mente, é corpo, é alimento, é água. Água, gente. Água, 40 ml por quilo de peso, isso é água que a gente precisa. Você tá aí, meu cabelo precisa de hidratação. Precisa estar tomando água, gente? Não. Aí eu tomo 15 ml de água por dia, vai hidratar cabelo, pele? Não vai. Não vai. Então é importante, o que a Thelma falou é muito importante, né? Ela puxou pro lado da parte emocional também, porque muitas vezes você vê uma pessoa cheia de vida, linda, maravilhosa, e tá assim, né? Meu mundo caiu. Né? Então, assim, é cuidar de tudo. É um pouquinho pra cada, não focar demais. Aliás, eu tenho morro de medo quem é muito de um lado, porque ele tá esquecendo as outras áreas da vida. Né? Então, eu acho que essa distribuição, eu acho que a vida não é feita nem de 8 nem de 80, é 44. É equilíbrio de tudo. Eu acho que isso é o que faz a maturidade, né, gente? Quem passa dos 50... que é o meu caso, as meninas não chegaram ainda, a gente começa a ver que a maturidade é muito importante, porque ela vai trazer para você uma coisa chamada serenidade, paz, tranquilidade. O meu pai tá com 97 anos, ele fala assim, tudo que o tempo não resolveu, meu filho, espere, porque foi pouco tempo, dê tempo que ele vai resolver tudo. E é isso, né? Então, assim, é ter calma, é ter tranquilidade, ter serenidade, que tudo vai se resolver, mas aquela frase, Deus ajuda a quem se ajuda. Então, assim, é importante. Eu acho que isso aqui foi um tema que começou falando de pele, depois acabou com Deus, interessante, mas que a gente tem que entender que tudo tá linkado. Interligado. Sim. É a internet, tudo tá linkado. Bom, gente, assim, foi incrível o nosso bate-papo, uma aula aqui com o Dr. Hamilton Macedo. Vamos deixar aqui o consultório, o Instagram, para quem quiser ficar lindo. Maravilhosas, um expert no assunto, né? Pô, então, eu vou dizer que não? Que tem... feito com as câmeras, claro que sim. Não, realmente é um profissional renomadíssimo e é uma honra aqui recebê-lo. E vamos deixar aqui o @, que tem conteúdos incríveis no perfil dele, @Dr. Hamilton Macedo. Hamilton Macedo Derma.
Hamilton Macedo Com Derma. H, né? Não, com A. E o outro é Clínica DR Hamilton Macedo. E o nosso, @Na Voz das Menogatas, @Doutora Natália, @Thelma Torrano. Continuem nos acompanhando por aqui. Tchau, Obrigado, gente. Obrigada, Até. obrigada. Até a próxima, gente. Obrigada, Me chama. obrigada. Muito obrigada. Gente,